Olá, eu sou o professor Capitão, professor de Física da Salinha de Física JC, e estamos fazendo as aulas revisionais dos principais assuntos que foram escolhidos pelos alunos lá no grupo da Salinha de Física JC do Facebook. E nós propusemos 5 temas, o aluno escolheu 3 dentre esses 5 temas, e os temas mais escolhidos, o terceiro deles foi circuito elétrico simples. Vamos aprender um pouquinho de circuito elétrico simples. Vamos lá? Vem comigo. Então, circuito elétrico simples. Como constituir um circuito elétrico simples? Eu vou colocar em destaque aqui nessa figura a seguinte situação. Eu tenho uma diferença de potencial que você encontra numa pilha. Assista a aula de número 2 que você vai aprender sobre o que é diferença de potencial. Ela vai ser responsável por um futuro movimento de cargas. Para ter o movimento de cargas, eu preciso de uma diferença de potencial. Bacana? Só que esse circuito que eu vou formar, inicialmente ele está com uma chave aberta. E eu tenho aqui um trecho ampliado de um fio condutor. Esse fio condutor foi ampliado para observar como está o comportamento daquilo que constitui este fio condutor. Beleza? Fio condutor, geralmente o mais utilizado nas residências é o fio de cobre. Fio de cobre é uma ligação metálica. Sendo uma ligação metálica, você tem uma coisa chamada elétron livre. Um fio condutor possui muitos elétrons livres. São elétrons fracamente ligados que abandonam o seu átomo de origem. E ele fica com um movimento desordenado, caótico ao redor dessa rede iônica estabelecida. Por quê? Este átomo, ao perder este elétron, ele se transforma num íon positivo, criando aqui uma rede iônica deste fio condutor. E esses elétrons aqui com movimento desordenado, caótico, são os elétrons livres. Possui um movimento? Possui, mas por enquanto este movimento é desordenado. Observe que esse elétron está para a direita, aqui para baixo, esse está para a esquerda, esse está para cima. Então cada um tem uma direção aleatória. Isso é o que a gente chama de movimento desordenado. O que acontece se eu fechar essa chave? É o momento que eu estabeleço um circuito elétrico. Por quê? Circuito vem de cirque, ao redor. Então eu vou estabelecer um caminho fechado e ao fechar essa chave, o que vai acontecer naquele fio condutor? Observe que eu tenho uma diferença de potencial que vai ser necessária para existir um movimento de elétrons, ok? Esses elétrons livres que estavam com movimento desordenado, olha o que vai acontecer. Ao fechar essa chave, aqui na minha bateria eu tenho o maior e o menor potencial que serão transferidos para o fio, ficando o maior potencial do lado esquerdo e o menor potencial do lado direito deste fio. Bacana? O que você estabelece lá dentro do fio? Você vai estabelecer do maior para o menor, e você deve ter aprendido isso em campo elétrico, um campo elétrico aqui dentro do fio. Esse campo elétrico estabelecido está da esquerda para a direita na nossa representação, porque vai do maior para o menor potencial. Bacana? Os elétrons livres são portadores da carga fundamental negativa. Se são portadores da carga fundamental negativa, tendo uma carga negativa, ela interage com este campo elétrico. Interação na física é força. Surgirá uma força, então, em cada elétron livre deste aqui, e essa força de origem elétrica vai ser para a esquerda. Por quê? Porque se essa carga é negativa, os vetores força elétrica e campo elétrico terão a mesma direção, mas terão sentidos opostos. Então, em cada elétron livre desse, vai surgir uma força elétrica para a esquerda, fazendo com que esses elétrons livres, que antes tinham um movimento desordenado, passem a ter um movimento ordenado de cargas, que a gente chama de corrente elétrica. Tudo bem? Corrente elétrica é um dos elementos que formam o circuito elétrico. Então você fechando a chave, estabelecendo o campo elétrico, você bota todos esses elétrons livres em movimento ordenado aqui da direita para a esquerda. Só que perceba o seguinte, como quantificar esse movimento ordenado chamado corrente elétrica? Isso aqui é um fluxo. Fluxo é sempre alguma coisa passando por algum lugar em determinado intervalo de tempo. Cada elétron desse aqui possui uma quantidade de carga. Assim sendo, se você começar a cronometrar o tempo em que esses elétrons vão passar por uma seção transversal de área A, que está em destaque vermelho aqui no nosso quadro, você vai conseguir quantificar o quanto de carga passa por determinado intervalo de tempo. Quanto mais cargas passar, maior a corrente elétrica. Então assim a gente define a corrente elétrica. Quantidade de carga que passa por essa seção transversal em determinado intervalo de tempo. Ok? Unidade de corrente elétrica é ampere, cuja letra representativa é a letra A. Essa é uma das grandezas que envolve o circuito elétrico.
A outra grandeza já foi apresentada, que é a diferença de potencial necessária para esse movimento ordenado de cargas. Só que você vai observar que este elétron ele vai encontrar à sua frente uma rede iônica. E ele, para ele poder passar da direita para a esquerda, ele vai ter que se desviar dessa rede iônica. Se ele vai se desviar dessa rede iônica, você vai observar, por exemplo, este elétron daqui, dá uma olhadinha, eu peço meu câmera para dar uma focalizada, ele vai ter um íon, na sua frente. Então ele vai ter que começar a desviar desses íons. E ao começar a desviar desses íons, você observa um movimento todo rebuscado aqui, mostrando que este fio oferece uma oposição à passagem da sua corrente devido à presença de íons no caminho daquele elétron livre. Então essa oposição característica de todos os materiais, ela é representada pela resistência elétrica. Quem é a resistência elétrica? Ela é uma grandeza que mostra o grau de oposição à passagem desses elétrons devido à presença dessa rede iônica que atrapalha o caminho dos elétrons, ok? Tem como a gente quantificar a resistência de um material? Tem. A expressão que a gente quantifica a resistência do material é dado pela resistividade elétrica, que é uma grandeza intrínseca característica do material, vezes o comprimento deste fio. Se eu tomar um trecho deste fio, eu meço o comprimento dele, inverso da área da seção transversal daquele fio que está em destaque aqui em vermelho, ok? Então é diretamente proporcional ao comprimento do fio, inversamente proporcional à área da seção transversal e depende da característica do material. Bacana? A unidade de resistência no sistema internacional é o ohm, representado pela letra ômega. Então eu vou destacar aqui para vocês 3 grandezas fundamentais. Diferença de potencial, necessária para ter um movimento ordenado de cargas chamado corrente elétrica, que ao seu deslocamento vai encontrar uma dificuldade a passar por uma rede iônica e essa dificuldade é representada pela grandeza resistência elétrica. São essas 3 grandezas, resistência, corrente e diferença de potencial, que formam um circuito elétrico. E como é que é a relação entre a diferença de potencial e a corrente? Então, olha só. Primeiro, vamos apresentar como é que é a representação gráfica dessa diferença de potencial e dessa resistência. A diferença de potencial ela tem um maior e um menor potencial. Então, para o maior potencial, eu represento uma barra maior. Para o menor potencial, uma barra menor, ao invés de ficar desenhando aquela pilha toda hora. Então, essa barrinha maior representa o maior potencial e a barrinha menor, o menor potencial, me dando uma diferença de potencial entre os pontos A e B, chamado de VAB. Ok? Eu tenho aqui o caminho da passagem de uma corrente. Essa corrente elétrica vai passar por um caminho e vai sofrer uma oposição à passagem, representado pela resistência elétrica, cuja letra é a letra R. E aí você observa que a representação é um caminho todo rebuscado, mostrando a dificuldade daquela carga passar por lá. Só que por um motivo de conforto, ao invés da gente trabalhar com o movimento real de cargas, que são os elétrons livres, a gente trabalha com uma corrente positiva, como se fosse um movimento de cargas positivas. Evidentemente que o movimento de cargas positivas é contrário da carga negativa, porque na aula anterior você aprendeu que cargas negativas vão espontaneamente do menor para o maior potencial. Mas se eu quero uma corrente convencional equivalente a essa com movimento positivo, você vai precisar da corrente saindo do maior para o menor potencial, que é assim que as cargas positivas se deslocam espontaneamente, ok? Então a gente trabalha com essa corrente chamada de corrente convencional. Corrente convencional. Estabelecida essa corrente convencional, ela é como se fosse um movimento ordenado de cargas positivas hipotéticas. Ela é uma convenção por uma questão de conforto para se trabalhar com carga positiva. Então o que vai acontecer? Essa corrente aqui, ela vai passar do maior para o menor potencial por uma resistência elétrica, formando um circuito simples. Quando é que a gente chama um circuito de circuito simples? Quando ele possui apenas uma resistência. Então eu vou até completar aqui, ó, chamo meu câmera para ver aqui comigo. Circuito elétrico simples. A palavra simples significa que você vai ter o circuito formado por apenas uma resistência. Então, formado por uma resistência. Bacana? Então, o que vai acontecer? Ao estabelecer esse nosso circuito simples, fechado, eu tenho uma corrente
saindo do maior para o menor potencial devido a uma diferença de potencial. E ela vai passar por um caminho que oferece uma oposição à sua passagem, chamada de resistência elétrica. Essas três grandezas se relacionam com a fórmula. Diferença de potencial é igual ao produto da resistência vezes a corrente que por ela passa. Ok? Bacana? Então essa é a expressão fundamental de qualquer circuito elétrico. A relação entre DDP e corrente é dado por DDP é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Bacana? Então essa aqui é a equação que você não pode ir com ela, não pode ir sem ela para o seu vestibular. Você precisa dessa equação aqui. Agora, um fenômeno que vai acontecer aqui fundamental é o seguinte. O que acontece quando essa corrente passa por essa resistência? Você já deve saber, até porque essa aula é uma aula revisional, mas eu vou lembrar para você, que toda vez que uma corrente passa por uma resistência, ela aquece o fio esquenta. E se ele esquenta, ele produz calor. O que significa, então, que quando uma corrente passa por uma resistência, haverá o surgimento de uma quantidade de calor. Quando eu coloco delta aqui, eu quero dizer que é uma quantidade de calor, não variação de calor, é quantidade de calor, ok? Essa quantidade de calor produzida, devido à passagem da corrente por uma resistência, ganha um nome. É um efeito conhecido como efeito Joule. Efeito Joule. O que é o efeito Joule? Esse aqui é o principal da aula de hoje que eu vou passar para vocês, ok? Nós vamos mostrar a importância de entender direitinho o que é o efeito Joule, principalmente pela questão que caiu em 2013 lá no Enem. Bacana? Então vamos lá. Antes de eu passar para o efeito Joule, especificamente só ele, eu quero que você percebam o que vai acontecer. A relação entre a DDP, a corrente e a resistência. VAB igual a RI. Bacana? E quando essa corrente passar por essa resistência, vai produzir calor por um efeito chamado efeito Joule. Nós vamos aqui observar o efeito Joule com uma visão microscópica, fundamental. Nenhum aluno pode ir para o vestibular sem saber essa característica microscópica do efeito Joule, que eu vou apresentar para vocês. É o seguinte, neste momento eu vou destacar apenas um elétron livre aqui. Bacana? Eu vou fechar essa chave. E ao fechar essa chave, eu transfiro para as extremidades do fio uma diferença de potencial. Maior potencial do lado esquerdo, menor potencial do lado direito. Ao estabelecer essa diferença de potencial, quase que instantaneamente, porque é a velocidade da luz, é estabelecido dentro do fio um campo elétrico. Então vamos lá. Começando a entender o que acontece de maneira microscópica. Quando você fecha essa chave, você estabelece nas extremidades daquele fio uma diferença de potencial. Quase que instantaneamente, pois isso acontece à velocidade da luz, um campo elétrico é estabelecido do maior para o menor potencial dentro do fio. Então a rapidez desse campo elétrico é quase instantânea, é a velocidade da luz. Bacana? Ao estabelecer este campo elétrico, este elétrico vai interagir com este campo elétrico, surgindo sobre ele uma força elétrica, que você já aprendeu que essa força elétrica tem um sentido oposto. Esse sentido oposto ao campo elétrico é devido ao fato dessa carga elétrica do elétron ser negativa. Quando a carga é negativa, os vetores campo elétrico e força elétrica têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Bacana? Só que vamos ver o que acontece. Esse é um fio condutor. E você acabou de aprender que ele possui uma resistência, uma característica de oposição à passagem deste elétron da direita para a esquerda. Como é essa oposição? Devido às interações desse elétron com a rede iônica, na média, surge, no sentido oposto ao do movimento, uma força de oposição. Essa força de oposição é contrária ao movimento. Claro, ela é devido a uma resultante entre as interações desse elétron com a rede iônica que está na frente dele. Então, no seu deslocamento, ela vai ter uma força de oposição sempre contrária ao movimento. Se esse elétron estava indo para a esquerda, essa força de oposição aparece para a direita. Se ele vem para a direita, essa força de oposição fica para a esquerda. Sempre é uma resultante devido às interações desse elétron com os átomos, com os íons, perdão, da rede iônica estabelecida no fio, ok? Muito bem. Uma característica muito importante, que força de oposição é essa? Força de oposição está sempre contrária ao movimento, devido às interações no seu deslocamento do elétron
no caminho dele, passando aqui, no caso, da direita para a esquerda. Se é sempre uma força de oposição, você conhece alguma outra força que é sempre contrária ao movimento? Isso mesmo, é a força de atrito. Então essa força de oposição funciona como força de atrito. E o que a força de atrito é capaz de produzir? Calor. É por isso que microscopicamente, quando você entende que essas interações dão uma força de oposição contrária ao movimento, você vai esclarecer algumas coisas na visão microscópica do efeito Joule. Essa força de oposição devido às interações com a rede iônica contrária ao movimento é sempre contrária ao movimento, funcionando como força de atrito. Se funciona como força de atrito, o que ela produz? Calor. E este calor produzido você já aprendeu que é o famoso efeito Joule. Está aqui o seu efeito Joule. Então o efeito Joule é devido exatamente ao surgimento dessa força de oposição devido às interações no deslocamento deste elétron da direita para a esquerda. Bacana? Então você tem este efeito Joule devido a essa força de oposição que funciona como força de atrito. Agora, muito importante, na média, essa força de oposição é aproximadamente igual a essa força elétrica. Mas observe que a força de oposição está para a direita e a força elétrica está para a esquerda. Assim sendo, se na média elas são praticamente iguais, uma anula a outra, dando na média uma força resultante aproximadamente igual a zero. E qual é a implicação disso? Se você tem uma força resultante praticamente igual a zero, você vai ter que a velocidade dessa corrente vai ser constante. O movimento não será acelerado. Assim sendo, a corrente ela adquire uma velocidade e essa velocidade permanece praticamente constante. Então essa velocidade constante explica algumas coisas. Por exemplo, quando essa corrente passar por essa resistência, vai sofrer alguma alteração de valor? Não. Porque como a corrente é o fluxo de elétrons, se todos os elétrons permanecem com a mesma velocidade, é claro que ao passar por essa resistência, a corrente continua com o mesmo valor. Então a corrente elétrica não altera o seu valor ao passar pela resistência. É um conceito comum e errado de o aluno achar que a corrente ao passar pela resistência sofre uma alteração no valor da corrente. Não sofre, porque você acabou de aprender que essa força de oposição praticamente anula a força elétrica. Então, neste caso, a sua velocidade vai ser constante. Se a velocidade é constante, essa força de oposição aqui segura, né, o elétron no seu caminho, fazendo um equilíbrio com a força elétrica, dando uma força resultante nula, portanto, uma velocidade constante. Assim sendo, quando essa corrente passa pela resistência, ela não altera o seu valor. Isso vai ser um pouquinho esclarecedor, porque eu vou falar daqui a pouquinho, beleza? Só que, vamos lá, você acha que essa velocidade da corrente, que é um movimento de elétron, é uma velocidade grande ou pequena? Se você pensou que é grande, você está errado. A velocidade, ela é muito pequena. Ela é da ordem de grandeza de 10 a menos 4 metros por segundo. Isso é muito lento. Ela, inclusive, essa velocidade é chamada de velocidade de arrasto. Velocidade de arrasto. Por que velocidade de arrasto? Porque o elétron, ele continua com aquele movimento com aquele movimento caótico, né? Só que ele vai sofrendo um arrasto na direção contrária que é o do campo elétrico. Então esse elétron vai sendo arrastado aqui para a esquerda, dando um movimento ordenado. Então, o que vai acontecer? Essa velocidade aqui, ela é muito pequena. E aí eu pergunto para o aluno, por que quando você liga um interruptor de uma lâmpada, imediatamente a lâmpada acende? Então agora você tem que lembrar o que acontece microscopicamente. Ora, no interruptor, e aqui eu tenho um interruptor, peço meu câmera para dar uma olhadinha aqui, não tem interruptor? Então neste interruptor, quando você liga este interruptor, você tem fios que levam, né, essa diferença de potencial lá para a lâmpada. E eu mostrei para vocês que é estabelecido quase instantaneamente um campo elétrico lá dentro. Então a rapidez da lâmpada acender é devido à rapidez com que esse campo elétrico é estabelecido aqui dentro do fio. Como todo o fio possui elétrons livres, todos os elétrons livres do fio começam um movimento ordenado. Assim sendo, a lâmpada acende imediatamente, porque imediatamente, quase que instantaneamente, é estabelecido um campo elétrico lá dentro do fio, botando todos os elétrons livres em movimento ordenado.
É como se fosse uma mangueira cheia d'água. Na ponta da mangueira, se ela já está cheia de água, o que acontece quando você abre a torneira? Já sai água na ponta. Porque a água percorreu toda a mangueira? Não, porque já tinha água. Então, no fio, ele já tem distribuído em toda a sua extensão elétrons livres. Fechou a chave, estabelece um campo elétrico quase que instantaneamente, colocando todos os elétrons livres em movimento ordenado, acendendo a lâmpada imediatamente. Então, devido ao quê que a lâmpada acende quase que instantaneamente? Devido ao fato do campo elétrico ser o responsável por este movimento ordenado, que é estabelecido quase que instantaneamente dentro do fio. Bacana? Então, aprendendo o efeito Joule numa visão microscópica é isso. O efeito Joule é devido a essa força de oposição que faz com que a força resultante seja praticamente nula, dando uma velocidade constante. Como ela é uma força de oposição, ela funciona como força de atrito. E força de atrito produz calor. Ok? Vou voltar aqui um pouquinho. Muito bem. Para que a gente possa encerrar esse assunto do efeito Joule, que é fundamental, o aluno não pode ir para uma prova sem saber o fenômeno do efeito Joule, é o seguinte. A corrente transporta energia. Ok? A corrente transporta energia e parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor. Não te incomoda o fato dela perder energia e não perder o valor da corrente? Não é estranho? É porque, na verdade, você precisa vincular a corrente elétrica ao movimento. Lembrando que corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas. Agora, qual é a energia vinculada a movimento? A energia cinética. Só que você aprendeu que a velocidade dessa corrente não é constante, então a energia cinética não se altera. Mas só existe energia cinética ou existe outra? Existe a energia potencial. E lá na aula número 2 eu falei, nunca deixe de desvincular energia potencial de potencial elétrico. O que é este potencial A? Você observa que ele é o maior potencial. Então aqui do lado esquerdo da minha resistência eu tenho o maior potencial, certo? Do lado direito eu tenho o menor potencial. Bacana? Quando essa corrente estiver no maior potencial, ela vai estar com maior energia potencial. E ao passar pela resistência, ela vai para o menor potencial. Se ela vai para o menor potencial, ela vai adquirir uma menor energia potencial. Então eu pergunto, perdeu energia ao passar pela resistência na forma de calor devido ao efeito Joule? Sim, mas qual das energias? A cinética? Não, porque o seu valor não muda. Ela perdeu energia potencial. É por isso que o potencial cai. É o que a gente chama de queda de tensão. Quando uma corrente passa por uma resistência, há uma queda de tensão. Por quê? Porque ela perde parte da sua energia, mas é da energia potencial causando uma queda de potencial elétrico. Eu falei, nunca desvincule potencial elétrico de energia potencial. Bacana? Então agora você entende por que a corrente não muda o seu valor e o que acontece quando produz esse calor. Há uma queda de tensão. É isso. Efeito Joule, então, está bem definido. Eu vou colocar aqui agora, vou interromper a parte número 1 da nossa aula e vou colocar a questão do Enem de 2013, vamos ver se você entendeu direitinho. Bacana? Vamos dar sequência então à nossa aula de circuito elétrico simples, parte número 2. Deixa eu te apresentar a utilização de um circuito simples no seu cotidiano, que é a lâmpada incandescente. O que é isso? Observe aqui uma lâmpada incandescente tradicional que você mesmo já deve ter manipulado uma. Você encontra em abajur atualmente porque a maioria das casas estão utilizando a lâmpada fluorescente, que é aquela lâmpada mais econômica. A lâmpada incandescente ainda é utilizada muito em abajur, né? Então, como é que é constituída uma lâmpada incandescente? Eu tenho aqui um bulbo de vidro, tá? Esse bulbo de vidro, dentro dele, possui um filamento de tungstênio. Lembrando que tungstênio é um metal, então você tem aqui dentro um condutor. É de propósito. E esse filamento de tungstênio, ele vai ficar com uma das suas extremidades ligada a uma rosca metálica. Essa rosca metálica é metálica para que ela possa conduzir eletricidade. A outra extremidade deste filamento vem por dentro sem encostar na rosca metálica e saindo dessa lâmpada por meio de um isolante para isolar ela deste contato com a rosca metálica, com a outra extremidade aqui para o lado de fora. Então você tem as extremidades do filamento de tungstênio em contato com o meio externo, tá? Este filamento de tungstênio nada mais é do que uma resistência elétrica. Então você tem uma resistência elétrica aqui dentro, que é o filamento de tungstênio. O que você vai fazer?
Por meio de 2 fios, você vai conectar essas 2 extremidades do seu filamento de tungstênio, que estão isoladas uma da outra, com essa bateria. Como ligar? É claro que você precisa oferecer essa resistência, uma diferença de potencial, para que surja aqui dentro uma corrente elétrica passando por essa resistência. Bacana? Aí você faz o seguinte, você coloca uma das extremidades ligado a essa bateria no maior potencial. E a outra extremidade, você usa um outro fio ligado ao menor potencial. Geralmente esses 2 fios são exatamente dessas 2 cores, vermelho e azul. Então você tem esse vermelho, que é um dos potenciais, sendo transferido para a extremidade da resistência, que é o filamento de tungstênio. E esse outro fio azul leva para outra extremidade o outro potencial, que é o menor potencial, dando então uma diferença de potencial. O que vai surgir então se você atribuir uma diferença de potencial? Vai surgir um movimento de cargas que você chama de corrente elétrica. Então essa corrente elétrica vai passar por essa resistência. Qual é o nome do efeito que você aprendeu quando uma corrente elétrica passa por uma resistência? Efeito Joule. O que produz? Calor. O que acontece com esse fio? Esquenta. Mas neste caso, você vai fazer esse fio todo enroladinho para que você tenha uma grande resistência. E essa grande resistência vai esquentar muito a ponto de encandecer. O que é encandecer? Quando os copos passam de determinada temperatura, ele vai emitir ainda predominantemente calor. Mas se ele esquentar muito, ele começa a encandecer. Encandecer é emitir luz. Então esse filamento esquenta tanto, que ele vai ficando incandescente. Ou seja, ele começa a irradiar também, além de calor, começa a irradiar luz. E aí essa lâmpada acende. Bacana? Essa aqui é uma questão que já foi cobrada no Enem de como ligar essa lâmpada. Observe então que você tem um circuito simples formado por uma única resistência, ligado a uma diferença de potencial, produzindo uma corrente que passa pela resistência, produzindo um efeito Joule. E esse efeito Joule faz com que esse fio esquente, porque produz calor. Esse fio esquenta tanto a ponto de encandecer e emitir luz. É assim que funciona uma lâmpada incandescente. O que eu vou te mostrar é a importância da aula anterior sobre circuito elétrico simples e efeito Joule para o Enem. E eu apresentei para você uma visão microscópica que foi cobrada nessa questão de 2013. Olha para cá. A questão de 2013 do Enem diz assim: um circuito é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Você, por um acaso, não tem exatamente essa configuração aqui? Muito bem. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente. Ou seja, ela se acende rapidamente, tá? Irradiando calor e luz, como eu acabei de explicar. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada. Porque a maioria dos alunos acha que a corrente, quando passa pela lâmpada, perde o seu valor, pois perde energia. Este é o conceito errado, que o enunciado está te explicando isso. Eu te ensinei isso. Então, vamos lá. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, como se a corrente elétrica fosse diminuir depois de passar pela resistência. Ela diminui? Não diminui. Então, ele está dizendo que isso é um conceito errado. Então, olha lá. Ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico da corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com o quê? Qual é a rapidez que está relacionada ao fato da lâmpada ligar quase instantaneamente? Na aula anterior da visão microscópica do efeito Joule, eu te ensinei que quando você fecha a chave, quase instantaneamente é estabelecido um campo elétrico em toda a extensão do fio, em todos os pontos dele, a velocidade da luz. É com essa rapidez que bota todos os elétrons livres a se movimentarem quase instantaneamente, ok? Mas vamos ver qual é então a proposição correta. Então ele pergunta, vou repetir, de acordo com o modelo correto, o mencionado, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com o quê? Seria a letra A? A letra A já começa errada. O fluido elétrico. Existe fluido elétrico? Elétrons é um fluido? Não, são partículas. Então tá errado aqui só de falar que isso aqui é um fluido elétrico, tá? Ele fala que esse fluido elétrico se desloca no circuito. É a rapidez com que ele se desloca no circuito. Não é. A proposição letra A está errada.
ok? Letra B. Seria a rapidez com que as cargas negativas móveis atravessam o circuito? Muita gente pode pensar que sim, mas eu te ensinei na parte número 1 da nossa aula que a rapidez da corrente é baixa. Ela é chamada de velocidade de arrasto. A velocidade da corrente é uma velocidade baixa. É da ordem da grandeza de 10 a menos 4 metros por segundo. Então, a rapidez mencionada tem a ver com a rapidez do movimento de cargas dentro do fio? Eu te disse que não. Não é este caso. Aliás, o movimento das cargas dentro do fio é muito lento, chamado de velocidade de arrasto. Seria a letra C, que a bateria libera cargas móveis para a lâmpada? É a rapidez com que a bateria libera as cargas móveis para a lâmpada? Claro que não. Eu te expliquei que a carga que vai começar a fazer a lâmpada brilhar não é aquela que sai da bateria, é aquela que já está lá na lâmpada. E aí o estabelecimento do campo elétrico lá dentro do filamento bota aquela carga que já está dentro da lâmpada para se movimentar, provocando o efeito Joule. Então não é também a letra C. Agora dá uma olhadinha na letra D. O fato dela acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito? Já sabe que sim, né, cara aluno? Então a letra D é a letra correta, que eu te ensinei na aula parte número 1. Bacana? Só para concluir, a letra E fala que as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Não é isso. Então eu espero que essa aula sobre circuito simples e efeito Joule possa ter esclarecido como que o Enem já cobrou essa visão microscópica. O aluno jamais poderia ir para uma prova dessa sem essa visão microscópica do efeito Joule, ok? É isso aí. Fiquem com Deus e espero que tenha ajudado essa aula para vocês a fazer uma revisão.